Olá, meus queridos alunos da primeira série, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz Felipe e na aula de hoje nós vamos começar uma matéria nova, tá? Nós vamos aprender a calcular o trabalho, tá, realizado por uma força. O que é esse trabalho, gente? A ideia é bem simples. O trabalho, você vai quantizar a energia em que uma força fornece ou retira de um corpo. Quando que a gente faz isso, gente? Quando a gente consegue fornecer ou retirar a energia de um corpo? Quando nós aplicamos uma força nesse corpo. E é claro, gente, uma força que de fato efetua um deslocamento. Beleza? Olha só. No automóvel, gente, de onde que vem a energia para fazer com que o carro realize o deslocamento? Do combustível. Assim como esse bondinho aí do meio, galera, ele usa energia elétrica. Quando a gente empurra um carrinho de compra, galera, de onde vem a energia do carrinho? Vem da gente. E de onde que vem essa energia da gente, galera? Da nossa alimentação. Ok? Então, galera, quando você vê um corpo que possui massa sofrendo deslocamento, é porque tem alguma força ali por trás sendo aplicada nesse corpo, fazendo com que esse corpo adquira energia e que com isso ele efetua um deslocamento, ok? Então, gente, trabalho está relacionado com uma força e, é claro, com o deslocamento. Então, nós vamos medir a energia que é transferida pelo corpo através de uma força, ok? Quais letras nós utilizamos para representar trabalho, galera? Nós temos duas letras. Nós podemos utilizar a letra W, né, que vem do inglês work, ou mais comum, que é o que nosso material utiliza, gente, que é o tal, ST aí, né? Parece um T, mas na verdade é o tal utilizado na letra do alfabeto grego, ok? Gente, o mais importante, trabalho de uma força resultante. Olha só. Gente, trabalho de uma força constante é o que nós vamos abordar agora. Força constante, galera, é aquela força que tem o mesmo valor ao longo de todo o deslocamento do corpo. Olha só, um exemplo clássico, gente. Um menino coloca uma cordinha e puxa um carrinho aí, ok? Gente, o menino prende a cordinha, né, no carrinho. O menino aplica força não no carrinho, ele aplica força na corda. A corda ela é esticada, né, aplicando uma força no carrinho, fazendo com que esse carrinho realize um deslocamento. Repare o seguinte, o deslocamento do carrinho, gente, ele vai se dar na horizontal, o deslocamento. No entanto, a força não está na horizontal. A força ela possui um certo ângulo com a horizontal aí, ó. Então, com o deslocamento do carrinho, tem um certo ângulo. Esse ângulo nós denominamos de alfa, ok? Bem, com certeza é a força aplicada no menino que faz com que o carrinho realize esse deslocamento, ok? Bem, gente, como que se calcula trabalho? Como se define trabalho, gente? Como a gente calcula o módulo, né, do trabalho aí? Quanto que ele vale? Primeiro detalhe, galera. Trabalho é uma grandeza escalar. Então, se ela é escalar, não precisa eu falar direção e sentido. Basta eu falar a sua intensidade com a unidade de medida, ok? Não tem direção e sentido para trabalho. Nada mais é porque trabalho é energia. E energia é uma grandeza escalar. Ok? Como que se calcula trabalho, gente? Conforme nós vemos aqui, ó. Gente, trabalho, também posso usar a letra o tal, é o módulo da força que atua no corpo, vezes o módulo do deslocamento realizado por esse corpo, vezes o cosseno do ângulo entre quem? Entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ok? Essa é a relação matemática que nos fornece
o valor do trabalho, nos fornece o valor da energia que foi transferido para aquele corpo. Nesse caso aí, quem é que está perdendo energia, entre aspas? É o menino. E quem é que está recebendo essa energia? O carrinho, ok? Então, gente, trabalho, ele é o produto do módulo da força com o módulo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, ok? Bem, gente, tinha acabado de falar para vocês, né, que trabalho é energia, então não tem direção e sentido, é apenas um número com unidade de medida, e nós vamos ver adiante que unidade de medida é essa, ok? Gente, olha só, esse carrinho aí da figura, repare, esse carrinho, ele está recebendo uma força de 1 newton, ok? Ele está recebendo uma força de 1 newton. E devido a essa força, ele fez um deslocamento de 1 metro. Reparem que nesse exemplo, tanto a força quanto o deslocamento, eles estão na mesma direção e sentido. Como a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, galera, o que acontece? Não tem ângulo entre eles. Então, nós dizemos que o ângulo vale 0. Matematicamente, usando a fórmula que a gente acabou de aprender, ó, trabalho é dado por força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que aí é 0. Bem, a força vale 1. O deslocamento vale 1. E o cosseno de 0? Gente, o cosseno de 0 grau vale 1. Ok? Então fica tudo 1 aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá o trabalho de 1. 1 o quê, gente? Qual que é a unidade do Sistema Internacional de Trabalho? É o que nós chamamos de joule. Quando que eu encontro o trabalho em joule? Simples. Quando a força estiver em newtons e o deslocamento estiver em metros. Ok? Então, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo me dá o trabalho. Que no Sistema Internacional, o trabalho ele é medido em joules. Ok? Existe só essa, professor, unidade de medida de trabalho? Não, existem outras. Existe a caloria, por exemplo. Só que isso nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, ok? Então, gente, o que é o trabalho, então, na prática? É a energia que foi transferida, né, a um corpo devido a uma força. No caso aqui, esse carrinho recebeu o trabalho de 1 joule. De quem que ele recebeu esse trabalho de 1 joule? Da força de 1 newton, né? E por que eu sei que ele recebeu 1 joule? Porque essa força de 1 newton fez com que ele deslocasse 1 metro. Ah, professor, e se ele deslocasse mais do que 1 metro? Então o trabalho não seria 1, seria mais do que 1, ok? Enquanto a força estiver existindo, esse corpo está recebendo essa energia. De quem? De quem está gerando essa força aí, ok? Então, gente, lembrando o seguinte, tá? Matematicamente falando aqui, ó, o cosseno, gente, ele pode ter quaisquer valores entre menos 1 até 1. Ok? Então, o cosseno ele é sempre um valor, né? Entre menos 1 e 1. Beleza? Gente, veja só. Uma tabelinha aqui no canto só para lembrar para vocês. Ó, cosseno de 0 grau vale 1. Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 vale meio. E um detalhe importante, o cosseno de 90, ele vale 0. Ok? Ah, professor, e se for maior do que 90, existe? Existe. Olha só. Cosseno de 120, ele vale o mesmo que o de 60, só que negativo. Então, ele vale menos meio. Né? O cosseno de 135 vale o mesmo que o de 45, só que negativo. Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 150. Cosseno de 150 vale o mesmo que o de 30, menos raiz, só que negativo, menos raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, o cosseno de 180, gente, vale menos 1.
Esses são os ângulos que a gente vai usar nesse conteúdo, ok? Ah, professor, e se ele der um ângulo fora desse daqui? Ah, o aluno não precisa saber decorado, ele já vai fornecer na questão, ok? Gente, olha só. Então, resumindo o que nós falamos até agora, trabalho é o produto da força que o corpo está recebendo, vezes o deslocamento que esse corpo realiza devido a essa força, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Beleza? Reparem o seguinte, o cosseno ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Significa que eu posso ter trabalho positivo, como também eu posso ter trabalho negativo. Ok? Nós vamos dar nomes quando o trabalho for positivo e negativo logo adiante. Veja só. Primeiro caso aqui, gente. Quando o trabalho é chamado de motor ou ativo. O nosso livro, o nosso material, usa o termo motor, ok? Mas, em raros casos, eles podem também chamar de trabalho ativo. Trabalho motor, gente, é bem fácil, ó. É sempre quando a força estiver a favor do deslocamento. E para a força estar a favor do deslocamento, pode ser quaisquer valores entre 0 e menor do que 90, ok? Então, sempre que o ângulo entre a força e o deslocamento for menor do que 90 graus, é porque essa força está dando energia para esse corpo, fazendo com que a sua velocidade aumente, ok? Ou seja, quando o trabalho é positivo, nós chamamos de trabalho motor, ok? Bem, qual que é a lógica então? Qual que é a ideia de trabalho resistente ou passivo? Trabalho resistente ou passivo é quando a força, em vez dela estar fornecendo energia para o corpo, ela está tirando. E como que ela tira, gente? É fácil, é só essa força estar contra o deslocamento. Se o carrinho for para a direita e eu aplico no carrinho a força para a esquerda, essa força está freando o carrinho. Então indica que, em vez dessa força dar energia, ela está retirando. Ou seja, o trabalho é negativo. Quando o trabalho é negativo, nós chamamos ele de resistente ou passivo. Ok? Quando que o trabalho é negativo? Quando o ângulo entre a força e o deslocamento, reparem aqui, gente, o deslocamento está para cá. O deslocamento está para cá. A força está para aqui. Quando o ângulo entre a força e o deslocamento, gente, for um ângulo o quê? For um ângulo maior do que 90, chegando até 180 graus. Né? Então, entre 90 e 180 graus, o trabalho vai ser sempre resistente. E tem como o trabalho dar zero? Tem sim. Olha só. Quando que o trabalho é zero, gente? O trabalho é zero na seguinte situação. Quando o ângulo entre o deslocamento e a força, o ângulo entre o deslocamento e a força, for um ângulo de 90 graus. Uai, professor, como é que o corpo está se deslocando, sendo que a força está em 90 graus? Quer dizer que ele está se deslocando não por causa dessa força, por causa de alguma outra força. Essa força que faz um ângulo de 90 graus com deslocamento, ela não realiza trabalho. Matematicamente é bem fácil. O cosseno de 90 vale zero, assim como o de 270. Ué, professor, como é que a força é de 270 graus? Fácil, o deslocamento está para cá, a força está para baixo aqui, ó. Então, o ângulo aqui é de 270 graus. Se você pegar aqui dentro, vai dar 90. Ok? 270 graus. Também vai dar zero o trabalho. Ok? Então, gente, resumindo, quando que o trabalho é chamado de motor? Fácil, quando ele for positivo. Para ele ser positivo, a força tem que fazer um ângulo entre 0 e 90 graus. Quando que o trabalho é nulo? Quando a força e o deslocamento fizeram um ângulo de 90 graus, ou 270, beleza? Pois o cosseno de 90 e 270 vale zero. E quando que o trabalho é resistente? Quando essa força ela vai contra o movimento do móvel, ok? Vai contra o movimento daquela massa. Então quer dizer que aquela força, em vez de fornecer energia, ela está retirando. A gente chama de trabalho resistente. E vamos encontrar esse trabalho com um valor negativo, ok? Bem, continuando aqui, gente. Por que que a fórmula do trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo? Bem simples, galera. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui um móvel com uma força F, ó. Repare que essa força tá bem aqui, gente.
com a força F fazendo, né? Sendo aplicada nesse móvel aí. Se eu decompor essa força, né, na componente horizontal e vertical, repare o seguinte: a componente horizontal vai ficar a favor do deslocamento. A componente vertical vai ficar perpendicular ao deslocamento. Como o Fy está perpendicular ao deslocamento, reparem aqui, gente. O Fx está a favor do movimento, do deslocamento. O Fy está perpendicular ao deslocamento. Então, quer dizer que o trabalho realizado por Fy, ele com certeza é zero. Quem é que está fazendo o trabalho aí? É o Fx. Veja que o Fx é a componente da força que está com o ângulo. Como que eu calculo o Fx? Fx nada mais é do que a força vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho, basicamente, gente, é força vezes distância. Só que é a força que está a favor do movimento. Ou a própria força, ou uma componente dela, caso exista um ângulo. Então, toda vez que a força estiver a favor do deslocamento, você vai simplesmente falar que trabalho é força vezes distância. Se por acaso ela fizer algum ângulo com o deslocamento, você decompõe essa força, que é o F vezes o cosseno do ângulo, e multiplica. Então, ó, trabalho é uma grandeza escalar, como eu já havia dito para vocês. Mas se tiver várias forças atuando no corpo, não tem problema. Calcula de uma por uma e depois junta tudo. Isso vai me dar o trabalho da força resultante. Ah, professor, e se eu pegar as forças e calcular a força resultante e com ela calcular o trabalho? Vai dar o mesmo resultado, matematicamente falando. Ok? Então veja só aqui, ó. Se eu tenho um corpo ali atuando F1, F2, F3, F4, F5. Beleza? F1 está a favor do deslocamento. Para onde que esse corpo está se deslocando? O DAB aí, ó, está saindo do ponto A e indo para o ponto B. F1 está a favor do deslocamento. Então, F1 está realizando um trabalho motor positivo. O F3 e o F4, trabalho resistente. O F2 e o F5 não está realizando trabalho para esse deslocamento aí. Eu posso calcular uma por uma, separadamente, e depois eu junto tudo. Isso é o que nós chamamos de trabalho da força resultante. Se o trabalho da força resultante for diferente de zero, quer dizer que, no final das contas, a velocidade desse corpo está aumentando ou diminuindo. E se o trabalho da força resultante for zero, quer dizer que esse corpo está com a velocidade ou zero ou de módulo de forma constante, beleza? Nós podemos também aplicar as leis de Newton aqui. Bem, vamos então para as situações. Se eu tenho várias forças atuando no corpo, eu posso calcular o trabalho de cada uma delas separadamente e depois eu junto para calcular o trabalho total, que nós vamos chamar de trabalho da força resultante. Ou eu posso fazer a soma vetorial das forças e usar a força resultante para calcular o trabalho. Faço só uma vez. Não há problema a ordem que vocês façam isso, ok? Veja só. Situações em que o trabalho será nulo. Isso é muito importante. Gente, quando que o trabalho é nulo? Bem, vamos pensar na fórmula. Ó. Bem, trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Bem, 3 situações em que o trabalho for nulo. É se a força for nula. Se eu não tiver força, não tem como eu ter trabalho. Ok? Se eu não tiver deslocamento, eu empurro o objeto, mas ele não se desloca. Não estou realizando trabalho. Ok? Porque ele não saiu do lugar. Beleza? Tem alguma outra força segurando, fazendo com que a energia que eu dou essa outra força retire. No final das contas, o corpo não sai do lugar. E o caso, gente, que a gente já discutiu, é se o ângulo for 90 graus ou 270. Repare o seguinte, a bolsa da moça está indo para frente. No entanto, a força que ela faz na bolsa está para cima. Então, quer dizer que a força que a moça está fazendo não é a responsável pelo deslocamento. Assim como o peso. Veja só, o peso da bolsa está para baixo e o deslocamento está para frente. Então, quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a força peso não está realizando trabalho nesse momento aqui. Então, as 3 situações em que o trabalho é nulo é quando a força for nula, ou quando não houver deslocamento, ou quando o ângulo entre a força e o deslocamento, gente, for um ângulo
de 90 ou 270 graus, ok? Bem, gente, umas dicas aqui, ó, algo que vocês devem saber, beleza? Como eu já havia falado para vocês, né? Um resumo da nossa aula de hoje. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Existe o trabalho motor quando ele faz com que a velocidade do móvel aumenta, ou seja, ele está fornecendo energia. Isso acontece quando a força fizer um ângulo entre 0 e 90 graus, ok? Quando que o trabalho é resistente? Quando a força está contra o deslocamento. Então, em vez dela estar fornecendo energia para o corpo, ela está retirando energia do corpo. Quando que isso acontece? Quando o ângulo entre a força e o deslocamento for um ângulo maior do que 90 até os 180 graus. E o trabalho é nulo nas situações em que nós acabamos de fazer. Se eu tiver força e deslocamento, tem como o trabalho ainda ser nulo? Tem. O ângulo entre a força e o deslocamento tem que ser de 90 graus, ok? Se várias forças atuam no corpo, gente, se várias forças atuam no corpo, eu posso calcular o trabalho de cada uma separadamente, depois eu junto algebricamente, ok? Aqui nesse exemplo, o F1 vai dar um trabalho positivo, o F3 e o F4 um trabalho negativo, o F2 e o F5 um trabalho nulo. Juntando tudo isso, eu vou saber se eu vou ter trabalho nulo, trabalho resistente ou trabalho motor, ok? Bem, detalhe importante, gente. Nós estudamos força centrípeta, né? A força centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade. Ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. E a velocidade é que faz o corpo se deslocar. Resumindo, o ângulo entre a força centrípeta e o deslocamento vai ser sempre de 90 graus. Conclusão importante, gente. O trabalho da força centrípeta é sempre zero. O trabalho da resultante centrípeta é sempre nulo, pois ele faz o ângulo de 90 graus com a velocidade. Ok? Gente, o trabalho da força de atrito, gente. O trabalho da força de atrito, ó. O corpo se desloca para um lado, o atrito, a força de atrito está para o outro. Então o trabalho da força de atrito vai ser sempre resistente, vai ser sempre negativo. Qual que é o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito nesse exemplo aí? É o ângulo de 180. Quanto que vale o cosseno de 180? Menos 1. O que me fornece, então, que o trabalho do FAT é o próprio FAT vezes a distância, sempre negativo. Beleza? Então, trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que essa fórmula eu só posso utilizar quando a força for constante, né? Então aqui, ó, é o trabalho de uma força constante. Professor, tem como eu fazer o trabalho de uma força variável? Tem sim. Só que, para eu fazer trabalho de uma força variável, o que acontece? Ele vai ter que me fornecer o gráfico. O gráfico de quem? Ele vai ter que me fornecer o gráfico da força em função do deslocamento. Sempre que ele me fornecer o gráfico da força em função do deslocamento, o que eu vou ter aí de informação? Eu calculando essa área aqui, ó, entre o gráfico e o eixo da distância, a área é numericamente igual ao trabalho. Então, veja só. Se eu tenho aqui o gráfico acima do eixo da distância, o trabalho ele é positivo. O trabalho ele é positivo, maior do que zero. Se eu tenho o gráfico abaixo do eixo da distância, então quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho ele vai ser negativo. E se eu quiser calcular o trabalho total aqui, eu pego o valor que deu na área de cima, o A1, e junto com A2 e vejo o que sobra, ok? Sempre que a força for variável, você só consegue calcular o trabalho se tiver um gráfico da força em função do deslocamento, ok? Então veja só, isso, gente, é o que eu tinha para essa primeira aula de hoje.
assista quantas vezes vocês quiserem, ok? E qualquer dúvida pode mandar por e-mail, pode comentar na página do YouTube, beleza? Que essa aula vai estar disponível para vocês. Um abraço, gente.